Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. As marquises são elementos arquitetônicos projetados para proteger do sol e da chuva quem circula pelas ruas. No entanto, sem a devida conservação, o que deveria servir de abrigo acaba representando um risco, uma ameaça. O desabamento recente, que deixou 4 mortos no município de Aliança, na zona da Mata Norte de Pernambuco, além de casos ocorridos aqui no Recife também, chama a atenção para a necessidade de cuidar desses equipamentos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre as providências necessárias para preservar o patrimônio histórico e a segurança também das pessoas, claro. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate da engenheira civil, diretora técnica de construções, Liliane Maranhão. Doutora Liliane, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um ponto tão importante, né, que é a manutenção predial. Exatamente. A gente agradece também a presença do arquiteto e urbanista, professor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Tomás Lapa. Professor Tomás, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, engenheira Liliane Maranhão. É uma grande satisfação estar com todos aqui e conversar sobre conservação do ambiente construído. Muito obrigado. Nós agradecemos também. Vamos conversar de maneira remota com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Adriano Lucena, mais uma vez com a gente aqui discutindo esses temas. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Seu microfone, por favor. Dia. Agora, chegou, ok. Tá, bom dia, Wagner. Bom dia, professor Tomás. Bom dia, Liliane. Mais um debate extremamente importante, Wagner. Uhum. Então, até a mudança de cultura, a postura do poder público, do poder da iniciativa privada, manter as suas edificações, a gente faz isso com as nossas próprias vidas, fazer os check-ups, as nossas idas ao médico, exatamente para que a gente possa ter saúde, possa ter controle sobre o nosso corpo. Da mesma forma a gente faz com os veículos. Então a gente tem as manutenções periódicas, ou por tempo, ou por quilometragem rodada, mas a gente não tem ainda a cultura, talvez seja do nosso maior patrimônio, que é a edificação, inclusive a nossa moradia. Então você traz mais um tema extremamente importante para que a gente possa também mostrar a importância da engenharia, da arquitetura, nesses elementos que preservam vida, né? Porque o grande debate é que a gente possa encontrar soluções e o poder público tem um papel fundamental nessa nova mudança de postura. Preservam e nos dão abrigo e segurança também, né, presidente Adriano? Até porque nós vivemos numa região onde há muita incidência de sol, há também muita chuva, né? E as pessoas procuram esses equipamentos exatamente para reduzir o cansaço do sol, né? A exposição à luz do sol. Nem todo mundo tem um chapéu bonito como o professor Tomás, um chapéu Panamá que ele chegou aqui para se proteger do sol e da chuva, e às vezes busca abrigo nesses elementos, nesses equipamentos que, como sabemos, vêm trazendo muitos problemas, inclusive ceifando a vida de muitas pessoas. Então, queria saber inicialmente do senhor, presidente Adriano Lucena, de que forma o CREA está acompanhando e vem acompanhando historicamente essa questão aqui em Pernambuco? O CREA tem que ter um papel fundamental, que é na busca de soluções, de alternativas com os profissionais, com as entidades, com as universidades, com um debate permanente. E aí nós fizemos um grande evento dentro de uma universidade chamado Manutenção é Legal. Ela é legal do ponto de vista da legalidade, ela é legal do ponto de vista de nós termos esses espaços preservados e nós termos durabilidade nessas edificações. Então, contratar um profissional habilitado não é custo, certo? É um investimento, porque você alonga a vida útil dessas edificações e, ao mesmo tempo, você tem segurança naquilo que você está fazendo. Então, o CREA tem feito esse debate permanente, inclusive trazendo o poder público através do poder legislativo, através do poder executivo, dos profissionais, das entidades que aqui fazem
assento no nosso conselho e também nas universidades. A gente sabe que a transformação e a mudança não depende exclusivamente de um elemento, mas de todos esses atores que precisam estar inseridos e ter a consciência que a transformação precisa ser executada e tem que ser de imediato. Não há como nós esperarmos mais para acontecer mais e mais acidentes. Profissionais habilitados, bem formados, nós temos. Nós temos a lei, nós precisamos aplicar essa lei, nós precisamos fazer com que essa lei, a 13.032 de 2006, esteja em atuação diariamente, tá certo? Inclusive, responsabilizando aqueles que deverão ser responsabilizados pelos acidentes. As pessoas morreram. As pessoas, por vezes, ficam acidentadas e acidentadas ao longo da sua vida. Quem é o responsável por isso? De que forma as pessoas vão ter essa conscientização que a gente não pode mais viver dessa forma sem ter um profissional habilitado para executar não só a obra, mas sim toda a cadeia produtiva, a questão dos estudos, dos projetos, da execução da obra, do gerenciamento, da fiscalização. Esse debate ele tem que ser permanente e em todos os canais que a gente tem oportunidade, do CREA, do CAL, das universidades, do IBAP, da APENC e todas as entidades, para que a gente possa fortalecer e conscientizar a sociedade que é urgente as medidas. Esse eu acho que é um ponto inicial que nós devemos partir, doutora Liliane, a respeito da responsabilidade, a respeito desses equipamentos. Veja que a Prefeitura do Recife, no caso especificamente do Recife, chamou para ser a responsabilidade pelas calçadas e começou a reformar algumas calçadas. Inclusive, eu estou lembrando do episódio que ocorreu recentemente com um cidadão na beira-rio, veja só, uma área que é muito utilizada, inclusive, para passeio, para prática de exercícios ali, mas andando pela beira-rio, o cidadão passando pela calçada simplesmente afundou na calçada. Afundou, e aí tem vídeo aí para mostrar para todo mundo, literalmente ele afundou, foi preciso ser socorrido ali para as pessoas. Bom, se as calçadas estão nessa situação, o que dirá do que está em cima? Agora me chama a atenção a preocupação que a Prefeitura teve com as calçadas, mas não lembrou da parte de cima, doutora Liliane. Conforme a Adriano bem falou, nós temos uma lei que, na verdade, não é nem só do município de Recife, né, que é a 13.032, que ela é do âmbito do estado de Pernambuco. E essa lei, ela realmente precisa ser colocada em prática. Na verdade, não adianta uma lei só se você não coloca em prática. E ela fala exatamente das manutenções prediais e das periodicidades dessa manutenção. E as marquises entram nessa manutenção, claro, todas as edificações comerciais e residenciais, né? Então, essa lei, ela é sancionada hoje só para prédios de alvenaria estrutural, que vulgarmente nós falamos de prédios caixões, mas ela não está, vamos dizer assim, sancionada para manutenções de edificações gerais. Então, ela precisa realmente ser sancionada e colocada em prática. E nessa lei, ela explicita as periodicidades da manutenção, que são prédios acima de 20 anos, tem que fazer manutenções a cada 3 anos. E manutenções com profissionais habilitados. Deve ser feitas vistorias, devem ser emitidos laudos técnicos com profissionais que estão registrados no CREA, com empresas registradas no CREA também. E existem profissionais habilitados para fazer isso. Nós temos o IBAP aqui, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Pernambuco, e que consta de vários profissionais da engenharia elétrica, da engenharia civil, mecânica. Então, assim, o estado de Pernambuco ele tem profissionais que possam atender essa lei, mas ela precisa realmente que o poder público faça valer essa lei. Entendeu? Que mostre a importância da manutenção predial. Na verdade, nós não temos essa cultura. Infelizmente, de manutenção. É verdade. Nós, como o Adriano bem falou, nós cuidamos no nosso corpo, nós fazemos exames periódicos para verificar como é que está o nosso estado de saúde. Mas a gente esquece das edificações. A gente esquece que uma marquise ela está lá há anos, que aí nosso professor Tomás pode explicitar melhor. São conceitos, vamos dizer, mais antigos de construções que tinham as marquises. E elas estão aí, não estão tendo manutenção. Às vezes é uma infiltração que começa, uma trinca, e daí começa uma corrosão, e elas estão lá esquecidas.
Entendeu? Ninguém olha para cima, na verdade é isso. Como você bem falou, olha para baixo, para a calçada, mas não olha para cima, né? E está acontecendo o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa que essa lei faça valer. O poder público precisa colocar essa lei em prática para evitar esses acidentes. E precisamos da cultura de manutenção predial. Profissionais nós temos o CREA com os profissionais habilitados. E a gente precisa realmente colocar em prática. Antes de a gente ir adiante, a lei ela especifica quem é o responsável pela manutenção e quem é o responsável pela fiscalização? A lei ela explicita. Na verdade, o próprio, vamos dizer, o dono do imóvel, ele é responsável. O administrador do imóvel é responsável. Sim. Mesmo que você esteja num imóvel alugado, mas a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Certo. O síndico que está à frente, ele também precisa ser treinado sobre o que é manutenção predial, quais são as periodicidades dessa manutenção. Até nas próprias construções novas, hoje em dia é obrigatório ter um manual de uso e operação com as manutenções explícitas. Então, o síndico também desses condomínios, desses prédios, precisam ser treinados também da importância da manutenção. Então, assim, as ferramentas, as informações estão todas ali. Nós temos norma NBR, que fala de manutenção predial, que é a 5674. Nós temos a norma que fala do manual de uso e operação. Nós temos a lei que especifica as periodicidades de manutenção. Nós precisamos realmente incutir a cultura da manutenção e treinar os síndicos, treinar os proprietários dos imóveis. Então... E ao poder público cabe a fiscalização. Isso, exatamente. Cabe a fiscalização da lei, né? Ou seja, se o poder público não fiscaliza, geralmente o administrador não realiza as manutenções. Infelizmente, a gente até fala, né? Se não é com amor, tem que ser com a dor, né? Então, tem que acontecer realmente um acidente com mortes como aconteceu, para que gere esse debate e aí o poder público possa tomar alguma ação. Infelizmente, é na dor, né? Professor Tomás, como é que o senhor acompanha essa questão? E, evidentemente, que a gente deixa aqui esse registro, mais uma vez, de vidas ceifadas de uma maneira completamente absurda. Absurda, professor. Eu vejo o depoimento da engenheira Liliane muito importante. Ela citou o papel do CREA, o papel do poder público e, naturalmente, o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele se coloca com tamanha importância, não há dúvida. Agora, eu queria trazer aqui algo que tem a ver com minha experiência na universidade e reflexões que tem a ver com esse tipo de experiência. A melhor forma de conservar um edifício é atribuir-lhe um uso. E em zonas centrais, onde está concentrada a maior parte do nosso acervo artístico, histórico, cultural, é o uso habitacional. Esse uso habitacional, naturalmente, coloca desafios muito grandes para todos os atores envolvidos, não é? Quer seja o poder público, os gestores, a população e o setor empresarial. Cada um desses setores, naturalmente, tem seus interesses, não é? O setor público, muitas vezes, na maioria das vezes, atua com uma visão de planejamento estratégico. É preciso tomar cuidado, porque a cidade não pode ser gerenciada como uma empresa. Não é? É muito mais complexo. Então, cada um desses atores sociais, ele tem um conjunto de interesses. A população necessita de habitação. Os agentes financiadores, e aí diga-se de passagem, a grande contradição no Brasil, os agentes financiadores são sempre bancos, e a filosofia de um banco é ter lucro. Sim. Não é? Então, o lado social, as políticas públicas voltadas para facilitar o morar no centro, eu estou concentrando minha atenção no caso do Recife, certo, e nas zonas centrais, onde o patrimônio é mais antigo e, ao mesmo tempo, traz essa carga simbólica importante. E, finalmente, o setor imobiliário, que, pela sua própria natureza, também age com vistas a
a rentabilização do capital investido naquela parte do solo. Não é? Tudo isso constitui um desafio muito grande e que aponta para uma parceria entre o poder público com suas políticas públicas, o seu papel fiscalizador, naturalmente, de acompanhar a lembrança da existência da lei que orienta tudo isso pela colega Liliane que me precedeu, é essencial. Eu diria, então, que, vou repetir, a melhor forma de manutenção, de conservação de um patrimônio é dar uso, e esse uso em áreas construídas mais antigas é o uso habitacional. E aí a gente cai nessa dificuldade, nesse grande desafio que é ter pessoas morando, pessoas elas próprias serem também os fiscalizadores. Porque se alguém está morando e está vendo que tá fraco, está precário, uma marquise ou qualquer outra parte da construção, ele próprio vai se alarmar, não é? E vai talvez acionar o setor público. Então, é essa lembrança que eu queria deixar. O papel preventivo é essencial. E aí temos CAL, temos CREA e, sobretudo, o poder público. Mas o uso, a vivência cotidiana desses bens é que deveria alertar as pessoas para essa necessidade de manutenção. Muito bem. Deixa eu insistir mais uma vez aqui com o presidente do CREA, Adriano Lucena, a respeito do acompanhamento que o CREA pode fazer e quais são os limites impostos ao CREA também no acompanhamento dessas questões. Porque nessa questão do centro da cidade, por exemplo, quem circula pelo bairro do Recife no dia de domingo, como muitos pernambucanos fazem, né, para levar a família para participar de um momento de lazer ali no centro do Recife, no Recife histórico, no Recife antigo, percebe aquelas construções e muitas até já estão reformadas, estão muito bem cuidadas. Mas a gente tem uma preocupação com o que fica escondido por trás. Vamos para o bairro de São José, que tem também alguns problemas graves, que a gente sabe. Então, o que está à vista, está beleza, a gente está vendo, está bonito. Mas aquelas situações onde há imóveis que ficam em ruas adjacentes, laterais, onde a gente não aponta tanto o nosso olhar. Não é isso, presidente Adriano Lucena? Como é que o CREA acompanha essas questões? E o que está visto, Wagner, não está tão bonito, não. Né? Pois é, alguns edifícios até que estão. Na região do centro, a gente tem uma preocupação enorme. O número já é significativo de prédios que precisam de uma manutenção já corretiva, de imediato. Então, nós tivemos na Rua da Guia, há pouco tempo, um prédio sendo demolido, porque já tinha risco para os demais que estavam na sua vizinhança. E o CREA tem uma preocupação enorme com isso. Por quê? Porque nós queremos colocar a engenharia para promover o bem-estar da sociedade. Quem promove o bem-estar da sociedade é através da engenharia. E nós temos um déficit habitacional gigantesco. Então, esses prédios, eles podem ser recuperados e ter vida para a ocupação, inclusive das pessoas que moram nos morros, que têm dificuldade dessa moradia, que têm problema com os efeitos climáticos, que a gente pode ocupar essa região com essas pessoas, ou parte dessa população que mora no morro pode vir morar no centro da cidade. E é isso que o professor Tomás Lapas coloca com propriedade. Olha, nós precisamos ter vida na cidade, nós precisamos ocupar, e quem ocupa tem que zelar por esse espaço. Aí é uma mudança de cultura. Até porque o acidente de Aliança, nós estávamos falando dessa região central do Recife, de uma região que está abandonada. É um edifício que está no interior do estado. Então, não é só o Recife, não é só o centro da cidade. Nós precisamos mudar a nossa cultura, e a universidade tem um papel fundamental na formação do profissional. Nós precisamos olhar o profissional muito mais como cidadão do que a técnica do fazer. Porque a técnica do fazer, se o concreto
está deteriorando, se o aço tem corrosão, se tem uma infiltração, se o método que a gente vai fazer é uma impermeabilização, se a gente vai melhorar a drenagem, isso nós sabemos fazer. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos saber, esse profissional que está sendo formado, ele tem a consciência que a aplicação da engenharia, da arquitetura, naquele espaço, ele está colocando de uma forma que pessoas irão morar lá, ou quem está sendo contratante, ele está contratando um profissional habilitado, capaz de aplicar todas as suas técnicas para servir melhor, porque às vezes o problema não é só do espaço que ele ocupa, o problema tem uma propagação aos espaços vizinhos. Então essa preocupação passa também pelas academias, pela formação. E nós também, enquanto sociedade, nós não podemos e não devemos, em todos os assuntos, temos que ter uma lei. Poxa, a sociedade vai ser regida por lei para ir e vir, a sociedade vai ser regida por lei para fazer manutenção. Será que a evolução da sociedade, a nossa formação enquanto indivíduo, a gente não tem a consciência do fazer o bem para si e para a coletividade? Então essa formação, quando eu digo que a academia tem uma participação fundamental, é formar esse cidadão com um olhar de uma amplitude maior, que espaço ele ocupa e qual o direito que ele tem de não preservar a vida dele e dos outros. E a aplicação da engenharia, da arquitetura, tem que ser voltada para fazer o bem, para promover o bem-estar. Então, nessa linha, Wagner, a gente está montando no CREA, tá certo? Um setor onde Bertrand Sampaio vai ficar à frente, tá certo? Para que a gente possa ter uma contribuição maior na região do centro do Recife. Então, de forma muito especial, a gente vai entregar de forma concreta levantamentos e dados, onde Bertrand vai ficar à frente desse trabalho e a gente vai fazer questão de lhe entregar uma cópia. Muito obrigado. Estou aguardando ansiosamente. Bom, me chamou a atenção um ponto bastante importante no primeiro bloco, que é a questão de manutenção. E todos os convidados citaram a falta de manutenção em nossos equipamentos públicos. E eu reforço também, engenheira Liliane Maranhão, que quando a gente discute aqui estradas, a situação das estradas no estado de Pernambuco, a gente toca fundamentalmente nesse ponto da manutenção, que de fato é um hábito, é uma cultura nossa não dar manutenção. O que é que o Estado faz? Constrói e deixa para lá. Então o que a gente tem nas estradas é a malfadada operação tapa-buraco, quando a situação já está crítica. Então vai lá um tapa-buraco para a gente pensar que a obra foi feita, mas não. Depois volta tudo ao normal, chove, aquele tapa-buraco vai embora e a situação continua crítica. Então tem que sempre refazer, reconstruir. Mas nessa questão da manutenção, o que é que a senhora gostaria de enfatizar? Um ponto importante que o Adriano citou, a parte das universidades mesmo, dos próprios alunos, vamos dizer assim, tomar a frente, vamos dizer, não especificar assim somente por conta de lei, mas falando assim claramente, na universidade, eu sou engenheira civil e naquela época e hoje você não escuta se falar em manutenção. Você não tem cadeiras, matérias de manutenção predial nas próprias universidades. Então, essa cultura da manutenção tem que estar no meio acadêmico também. Ou seja, o problema já começa na formação do profissional. Exatamente. Então, a gente não escuta, não tem matérias de manutenção predial. Uhum. Eu mesmo só conheci o que era manutenção no mercado. Então, a minha formação toda foi exatamente manutenção predial, manutenção patologias, recuperação de fachadas, enfim. Mas na universidade, eu nem sabia o que era manutenção de uma edificação. Então, é importante, como o Adriano falou, a gente tem que, no meio acadêmico, também colocar na cabeça dos profissionais que estão sendo formados, que não é só simplesmente construir, não é só importante só o construir, mas o manter. Uhum. Então, com isso aí, com essa mudança de mentalidade, a gente consegue mudar, vamos dizer assim, o poder público, os próprios profissionais que vão trabalhar no poder público, nas prefeituras, no governo, enfim.
incutir essa mentalidade. É como eu sempre fico batendo no mesmo ponto, é cultura de manutenção, e não só manutenção corretiva, como você falou dos buracos das estradas. Ali nada mais é do que uma manutenção corretiva emergencial, inclusive. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa fazer a preventiva. De quanto tempo é necessário o uso da estrada? Qual os carros, o peso dos carros, os caminhões, os eixos, para fazer a periodicidade da manutenção. Então, a mesma coisa nas edificações. Qual o uso daquela edificação, de quanto tempo ela já está construída. Enfim, essa é a cultura realmente de manutenção, né? Nesse que a gente sentido, tanto fala. eu estou lembrando aqui de um exemplo de um amigo nosso, colaborador, Mário Roberto Melo, que mora em Israel. Ele mora já há mais de 30 anos em Israel, e ele me contou uma vez aqui, a gente falando a respeito das nossas estradas, fazendo uma comparação com as estradas lá. Ele disse que logo quando chegou, estava circulando por uma rodovia, e em determinado ponto ele encontrou máquinas fazendo aquela raspagem do asfalto, né? E ele questionou a pessoa que estava com ele por que estavam fazendo aquele trabalho ali se a estrada estava perfeita. Não tem nenhum buraco, não tinha nada, mas estavam fazendo aquela raspagem para recapear. A informação que ele recebeu foi lá, não, porque esse asfalto já chegou ao seu período de validade, o seu prazo de validade. Então, para evitar problemas, a manutenção já faz a correção agora. É disso que estamos falando, exatamente, professor. É a preventiva. A gente não deixa entrar em colapso para poder atuar, que foi o que aconteceu, infelizmente, né, em Aliança, né? A estrutura ainda está se investigando realmente o que aconteceu, mas a estrutura entrou em colapso por falta de manutenção preventiva ou projetos, erros de cálculo estrutural, enfim, ainda está se investigando. Né? Ainda no quesito exemplos que temos lá fora, professor Tomás, a gente está acompanhando aqui o funeral da Rainha Elizabeth, passando por essa cidade belíssima. Eu não a conheço, não sei se vocês conhecem, mas Londres, as imagens que a gente recebe aqui do centro histórico de Londres, dos prédios históricos, prédios que têm 800 mil anos de construção, professor Tomás, estão aí de pé. Nada mais claro do que um bom exemplo de manutenção. Pois é, Wagner, veja, nós estávamos falando de cultura. A nossa cultura é muito do construir, empreender. Não é? O Brasil, sobretudo, eu acho que após a década de 1970, se conscientizou de construir. O Brasil, o país do futuro e tal. Mas ninguém coloca em prática isso que a nossa colega Liliane estava falando na forma de um plano de gestão. Um plano de gestão da conservação. Você, então, lançou-se nos projetos de toda espécie, cálculo e tal, que vai garantir a solidez, a estabilidade, a estética, tudo isso. Mas é essencial a noção de um plano de gestão da conservação. E a gestão da conservação, ela supõe acompanhamento, fiscalização e, finalmente, a ação da manutenção. Manutenção, consertar, repor, reforçar. Essa cultura nós, infelizmente, não temos. Em algum momento, no programa de pós-graduação, onde eu atuo na universidade, o programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano, nós formamos uma ONG, o Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, em que o plano de gestão é um ponto alto e essencial. Então, depois de todos os projetos executivos, não é, que permitem a construção da obra, é essencial você ter um plano de gestão. Isso tem sido observado também pelo nosso laboratório da paisagem, no que diz respeito à conservação de espaços públicos e jardins. Não é só você colocar em condições, novamente, um espaço público, ou o Mercado São José, o espaço que contorna. Não é só você colocar em condições ou recolocar em condições. É você ter um plano para estabelecer essa periodicidade a que a doutora Liliane se referiu. E, finalmente, eu diria o seguinte, que a nossa própria lei de licitações, ela estimula a construção e esquece completamente a questão da manutenção. Não há verbas para manutenção no bojo, no escopo da lei de licitações. É o menor preço para projeto e para construção. E a manutenção
fica ao Deus dará. Em algum momento alguém vai se dar conta que está precário. Esse momento pode ser já fatal, como foi o caso de Aliança. Uhum. Né? Falta um investimento também em educação da própria população, professor, porque a gente está falando aqui do setor público, de administradores de prédios e tal, de edificações, mas e a população em geral? Falta também esse conhecimento, essa educação? Com certeza, Wagner. Veja, eu anteriormente tinha citado a importância de atribuir o uso habitacional a zonas e imóveis subutilizados ou mesmo abandonados. Não é? É o uso, a melhor maneira de garantir esse acompanhamento, de certo modo, essa fiscalização que é própria do poder público, mas o morador, o utilitário, o usuário, ele também vai fazer essa fiscalização, esse olhar, esse acompanhamento. E a manutenção, bom, se o próprio morador não tem condições, ele vai apelar para um auxílio, um apoio do poder público. Aí vem os programas e as ações do poder público. A questão na minha maneira de ver, a questão da educação patrimonial, ela funciona tanto melhor na medida em que as pessoas estão envolvidas nos programas de requalificação, ou mesmo de construção, se tratando de habitação de interesse social, por exemplo, não é? Na medida em que você envolve as pessoas e prepara a mente delas, prepara para esse acompanhamento e, em algum grau, essa fiscalização, essa é a parceria desejável para que o poder público seja instado, ele seja chamado, apelado para agir. Muito bem. Presidente do CREA, Adriano Lucena, na saída do bloco anterior, o senhor me disse que vai me enviar em breve um levantamento dessa situação das nossas edificações aqui, mas eu fiquei curioso, tanto ansioso para receber o material, mas previamente ansioso também a respeito de áreas que são consideradas críticas, especificamente aqui no centro do Recife. O senhor pode adiantar algumas? O centro do Recife, na região do Diário de Pernambuco, na região mais afastada, indo para a Rua do Imperador. Então, são regiões que a gente já sabe que tem uma dificuldade enorme na manutenção dessas edificações. Então, toda a área do centro é uma área problemática, a não ser aquelas áreas que foram ocupadas recentemente, nos últimos 20, 25 anos, com o Porto Digital. Fora isso, a gente percebe uma dificuldade enorme de ocupação. E aí a gente precisa ter essa ocupação, Wagner. E a nossa preocupação, veja, na ocupação, inclusive com uma proposta do primeiro memorial da engenharia no estado no Brasil, na verdade, sendo no estado de Pernambuco, onde funcionou a antiga escola de engenharia na Rua 7 de Setembro. Então, até por volta de 1946, a escola funcionou ali. Então, a gente tem um contato com a Universidade Federal, a gente está conversando com o poder público e os seus representantes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, para que coloquem verba para a Universidade Federal de Pernambuco, para que ela possa fazer o restauro daquele espaço e aquele espaço seja um elemento de ocupação do centro. Porque, veja, se você pega do Mercado da Boa Vista, Praça Maciel Pinheiro, Casa de Clarice Lispector, o Instituto Histórico, Arqueológico, Geográfico, a restauração da Conde da Boa Vista, passa pelo Memorial da Engenharia, vai à Faculdade de Direito, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Rua da Aurora, você cruzou, está no Teatro Santa Isabel. Então a gente pode entregar à cidade mais um espaço, e um espaço que tenha um catalisador para o desenvolvimento, para o poder público, para a ADEME, para os investidores, possam ocupar e restaurar esse espaço. Então a nossa proposta envolve também esse primeiro memorial da engenharia no Brasil. Então esse debate é feito com a universidade, é feito com
algumas fundações é feito com a iniciativa privada, e nós no CREA estamos fazendo esse debate de forma muito plural, com a participação do professor Maurício Pina, que é o presidente do Memorial. Então, tem esse debate também. Além disso, Wagner, tem uma preocupação nossa muito grande com a questão da parte elétrica. As subestações nos prédios antigos, elas estão lá no subsolo. A gente não consegue nem ver como é que isso está. Isso não deve ser um dos melhores cenários. Então, isso tem uma preocupação nossa também nesse aspecto. E a gente está conversando com alguns engenheiros eletricistas para que eles possam contribuir com preciosa nesse relato, nas vistorias. Não é para causar nenhum susto, não é para causar nenhuma preocupação à sociedade, mas para dizer à sociedade, se nós não tomarmos as providências aqui, amanhã a gente pode ter um problema maior. E aí você trazia também o debate, a questão das rodovias. Olha, há pouco tempo nós tivemos um debate aqui em relação às nossas pontes, que elas estão sendo recuperadas, mas a partir da organização, da iniciativa não governamental, da sociedade civil, da imprensa. A imprensa tem um papel fundamental no esclarecimento da sociedade. Não é dizer que a ponte vai cair, porque as pontes estavam danificadas, precisavam das recuperações, mas não tinha nenhuma que vai cair no dia seguinte. Então a gente precisa também ter muita responsabilidade com a sociedade na informação, enquanto nós, representantes do CREA, enquanto todos aqueles que têm o poder do falar e de passar essa informação para a sociedade. Então, mas as pontes começaram a ser recuperadas a partir dessa ação, que é uma ação extremamente importante. E aí as rodovias. Então, veja, a cultura da manutenção periódica, preventiva, ela tem que ser o mais amplo possível em todo o estado de Pernambuco. É uma mudança de cultura, de posição, tá certo? E passa, sim, pelo poder público, tá certo? Que é uma mudança de investimento. Até porque, Wagner, é significativo a redução de custo. E aí o professor coloca na questão das verbas. Quando a gente faz uma praça, no outro ano a gente tem que colocar recursos para manutenção. Quando a gente faz uma pavimentação, no outro ano a gente tem que colocar recursos para pavimentação. E nós, enquanto conselho, a gente precisa ocupar esse espaço para saber se o orçamento está inserido. Nós estamos fazendo também o que Liliane colocou com muita propriedade, que é a questão da conscientização, buscar o Secov, conversar com o Secov, conversar com as empresas, na questão da manutenção. Essa manutenção ela tem que ser educativa. E lembrando que a gente tem uma lei, que é a 11.888 de 2008, tá certo? Que a gente chama Lei da Engenharia Pública, voltada para aqueles que não têm recurso, e o poder público pode e deve fazer, porque em alguns momentos ele entra nessa ação, e essa ação ela é muito mais onerosa para o poder público e para a sociedade, porque às vezes tem morte, como nós tivemos aí nas enchentes. Vamos fazer uma paradinha, a gente volta já observando a questão também sobre o ponto de vista do proprietário do imóvel, que às vezes é notificado pelo poder público, mas ele não sabe a quem recorrer, também não tem recursos para efetuar aquela obra. Eu queria trazer essa questão, a perspectiva do proprietário do imóvel, que às vezes não tem nem o conhecimento, nem muito menos acesso a recursos, ou até mesmo orientação. Começando pelo professor Tomás, o que é que o senhor gostaria de enfatizar nesse aspecto? Eu diria que nesse esforço de trazer vida para as áreas subutilizadas e abandonadas, é muito importante que o poder público crie formas de estimular as pequenas e médias construtoras a empreender nessas áreas e não se limitar só aos interesses das grandes empresas, não é, que buscam uma rentabilização do capital em níveis estratosféricos mesmo e tal, não é? Então, políticas públicas do governo que estimulem essas pequenas e médias empresas construtoras, que haja sim uma margem de lucro, é natural, não é? Mas que possa ser empreendido com esse acompanhamento e esse estímulo do governo. Assim como, falando de proprietários, nós temos aqueles proprietários
que buscam um apoio técnico e um apoio financeiro, provavelmente para a manutenção, a conservação de seus imóveis, mas eu chamaria a atenção também dos grandes proprietários, como a Igreja Católica, não é? A Santa Casa de Misericórdia, e os grandes proprietários de terra que detêm um patrimônio muito importante nessas áreas históricas e não estão interessados em empreender, nesses termos que eu falei, incentivo às pequenas e médias construtoras, e preferem deixar se deteriorar o patrimônio para, talvez, no futuro, empreender um edifício novo naquela área e que lhe traga essa rentabilidade. Eu chamaria atenção para esse aspecto. Doutora Liliane, a questão da manutenção do ponto de vista do proprietário do imóvel, o que a senhora gostaria de ressaltar? Como eu falei aqui anteriormente, né, a cultura de manutenção, realmente, né, é você olhar para o seu vizinho, inclusive, você não se preocupar somente com o seu imóvel, você olhar o seu entorno, o vizinho do lado, como é que está a manutenção daquele prédio, daquela casa que está ao seu lado também, porque até como o professor Tomás falou, é o entorno, é a cidade, então serve de alerta. Se você faz a sua manutenção, mas o seu vizinho ao lado não faz, então também é dever seu como fiscalizar esses prédios que estão também no entorno, né? E, vamos dizer assim, a importância, a gente está vendo os acidentes, a gente está acompanhando. Hoje, até como o professor Tomás falou, já vemos muitas manutenções sendo realizadas. Você verifica, quando você passa na cidade, você vê as fachadas sendo revitalizadas de vários condomínios, entendeu? Então, já existe um pouco dessa cultura de manutenção. Ainda temos muito que evoluir, mas a gente já consegue ver, pelo menos na Grande Recife, não nas áreas, vamos dizer aqui, que a gente não está vendo todo dia, que é o São José, Santo Antônio, bairros daqui, né? Mas na grande cidade, você passa, hoje você consegue ver, você vê muitas fachadas sendo revitalizadas hoje. Então, já existe, os síndicos já estão começando a ter essa cultura de manutenção, né? Precisamos de mais fiscalização, precisamos do CREA junto também, o IBAP, enfim. Colocar em prática essa manutenção. Quando a senhora fala vizinhos, eu lembro também os vizinhos de municípios, que nós centramos muito a nossa conversa em torno do Recife, mas temos outras cidades históricas, por exemplo, Olinda, que tem muitos problemas, Igaraçu também, né, que precisam ter uma atenção também. Então, quando a gente fala vizinho, olha o vizinho município também. Talvez precise, não é isso? Mas, presidente Adriano Lucena, para a gente encerrar aí rapidinho, por favor, o CREA oferece algum tipo de orientação para os proprietários de imóveis? Eles podem procurar o CREA buscando ajuda nesse sentido ou não? Nós estamos de portas abertas para toda a sociedade. Aqui eu costumo dizer que a gente não diz não. Aqui, na nossa gestão, o CREA tem que dizer sim, fazer um atendimento para os profissionais, para a sociedade, para as empresas, naquilo que é melhor para a sociedade. E aí quero lembrar alguns eventos que nós teremos ao longo ainda desse ano, Wagner. Nós teremos o evento sobre o desempenho que o CREA vai promover com alguns profissionais. A gente está na elaboração, no convite já dos profissionais para que a gente possa fazer esse evento ainda esse ano. Vamos fazer o segundo encontro de manutenção legal, onde a gente envolve toda a sociedade, as universidades, o síndico de prédios, profissionais, enfim. Terceiro é o SEAD, que é o primeiro seminário de engenharia de avaliação e diagnóstico, que acontecerá no dia 1º e 2 de dezembro, promovido pelo IBAP. O outro evento é o 24º CONEST, que vai acontecer, que é o Congresso Nacional da Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá também em Pernambuco, é um congresso nacional, do dia 21 a 23 de novembro. Então, duas entidades vinculadas ao CREA, que é o IBAP e a AESP, a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, estarão promovendo ainda esses eventos para toda a sociedade. E nós vamos entregar o Manual do Condomínio. Estamos já, junto com o Secov, para
que isso seja entregue a todos os 5, a toda a sociedade. Também vamos entregar uma cópia, Wagner, Ótimo. em suas mãos para você tomar conhecimento. E você coloca com muita propriedade a questão não só do Recife, mas de todas as cidades. E por fim, eu queria fazer um convite, que o CREA está na exposição na segunda Expo Agro, tá certo? No Cordeiro. Então, o CREA está com stand, que os profissionais nos procurem. E queria mandar um grande abraço ao amigo Reginaldo Pedrosa, que é seu ouvinte diário. Obrigado. Obrigado, presidente do CREA, Adriano Lucena. Agradecemos também a presença no nosso debate do arquiteto e urbanista, professor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Tomás Lapa, e da engenheira civil, diretora técnica de construções, Liliane Maranhão. Abraços a todos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.